Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Bom, o nosso convidado de hoje é uma celebridade aí no mundo dos podcasts e eu vou dar uma breve resumida na história dele porque ela é bem grande e eu acho que ele vai contar melhor pra gente. Bom, o Guga é publicitário, ele trabalhava na área de criação e planejamento em agências de publicidade e acabou saindo para ser gerente de marketing numa outra empresa. E dentro dessa empresa ele acabou meio que criando uma maneira de vender publicidade online lá em 2008, quando ninguém fazia isso direito. Na verdade, não é que não fazia direito, acabou fazendo de outras formas. E ele foi criando modelos de negócio, acabou se tornando sócio da empresa, teve uma trajetória muito bem sucedida aí dentro desse mercado e depois de muitas conquistas ele viu que uma coisa que ele queria fazer era viver fora, era estudar e viver fora. E a empresa estava com planos de abrir um escritório nos Estados Unidos e acabou unindo o útil ao agradável. Hoje o Guga vive em Miami, tem várias frentes diferentes de negócio, além do seu próprio podcast. Foi muito legal conversar com ele e conhecer um cara que é tão influente aí no meio e que já fez tanta coisa legal. Vamos ver o que ele tem de legal pra contar pra gente. E para essa conversa de hoje, como sempre, estamos aí com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, velho? Tudo tranquilo, feliz de voltar pra cidade, na verdade a cidade mais perto da minha cidade favorita, que é Tampa, só pelo nome mesmo. E aí, Guga, tudo bom, velho? E aí, caras, tudo bem? Ô, Fabrício, você tá em Tampa, aqui na Flórida? Não, eu fui pra aí uma vez, só que eu adorei o nome da cidade. Eu tinha 6 anos de idade e eu achei engraçadíssimo uma cidade chamada Tampa. Galera, hoje no nosso jabazinho rápido aqui inicial, a gente tem uma novidade pra vocês. Como vocês sabem, o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, e a novidade é que é uma promoção pra todos vocês, que é quem é ouvinte do Carreiras Sem Fronteiras tem 10% de desconto pra se tornar aluno da Alura Língua. Seja no plano anual ou semestral, pra estudar inglês ou espanhol, você vai ter acesso a todos os cursos pelo mesmo valor. Com cursos que eu, Fabrício Carraro, viajante poliglota, ajudei a desenvolver, com os mesmos métodos que eu mesmo utilizei para aprender idiomas como francês, russo, alemão, polonês, hebraico e assim por diante. Então, para você que quer 10% de desconto em todos os cursos, vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Guga, cara, eu já sei um pouquinho da sua história, né, que te acompanha os seus podcasts e tudo mais há algum tempo, mas pro pessoal que não te conhece, né, conta um pouco do seu background. Então, o que você fez da vida no Brasil de formação, de onde que você é, no que você trabalhou e como que você foi parar em Miami, cara? Nossa, cara, essa é uma longa história. Quanto tempo você tem aí? Manda bala. Eu sou publicitário, né? Eu acho que essa é a melhor maneira de definir o que eu faço. Eu trabalhava em agência de publicidade na área de criação e planejamento. E um belo dia eu fui trabalhar como gerente de marketing em uma empresa. Eu fui ser cliente, né? Eu trabalhava como agência para empresas que queriam divulgar seus produtos. E aí eu fui trabalhar numa empresa. Eu fui ser um gerente de marketing numa empresa que se chamava FTPI. É uma empresa que representa jornais e rádios. É uma empresa que vende espaço publicitário. Eu fui trabalhar nessa empresa e essa empresa só tinha formatos offline. Ela tinha uma imagem muito antiga. Ela era vista como uma empresa velha, uma empresa antiga, uma empresa até nem de um jeito ruim, assim. Ela era vista como uma empresa tradicional. Isso nem era verdade. A empresa era moderna, era uma empresa jovem, tinha muita jovialidade nela, e eu queria fazer uma campanha pra gente contar isso pro público, né, pra mudar essa percepção, pra que o público, nosso público-alvo, que são os compradores de mídia nas agências de publicidade, percebessem a empresa como ela realmente era, como uma empresa inovadora, moderna. E aí eu propus que a gente começasse um trabalho de vender publicidade online, de vender publicidade na internet, em anúncios mobile. E isso era 2008, cara. Então as coisas eram muito diferentes. Parece que faz pouco tempo, mas faz muito tempo. Quando eu propus isso pra empresa, eles falaram, olha, a gente podia criar uma nova unidade
metade da empresa que só faz isso, focado em fazer só isso, focado em vender mídia digital, porque a gente acha que não vai funcionar muito bem misturar as duas coisas, porque o mercado não mistura as duas coisas, e era verdade. E aí eles me propuseram que se eu criasse um modelo de negócios para a empresa, eles contratariam uma consultoria, essa consultoria faria uma avaliação desse modelo de negócio que eu criei, e se ela fosse aprovada, a empresa seria lançada, e eu seria o gestor dessa empresa e também seria um dos sócios da empresa. E por incrível que pareça, tudo isso aconteceu, tudo isso deu certo. Tem toda a cara de que até isso realmente andar, né? Mas na verdade aconteceu exatamente como planejado, e em 2009 a gente lançou a FTPI Digital. E em pouco tempo, a FTPI Digital se tornou uma das principais empresas que comercializava mídia digital, porque a gente começou a inovar em formatos. Ao invés de a gente comercializar o formato banner, que era o comum da época, a gente começou a criar formatos de branded content, formatos em que você podia inserir a publicidade junto com o conteúdo dos veículos, que era algo bem novo pra época, né? A gente tá falando aqui de 2010, 2011. A gente começou a trabalhar com blogs e eventualmente com podcasts. A gente comprou um dos nossos clientes, que era a Bubox, que era uma grande rede de blogs e criadores de conteúdo e sites, e a empresa ficou grande, né? Ficou uma empresa muito grande. Eu comecei a ficar meio enjoado do trabalho, sabe? Eu comecei a ficar um pouco desmotivado no trabalho, essa é a palavra. Porque como a empresa ficou muito grande e eu era o gestor da empresa, eu era o CEO da empresa, eu só lidava com advogado, diretor de TI, contador, sabe? Aí era um dia de trabalho muito voltado para administração e pouquíssimo voltado para criação, para inovação, planejamento, que era o que eu gostava de fazer. Era reuniões e e-mails, basicamente. É isso, né? É problema, né? Pois é isso que a gente faz. Por conta disso, eu cheguei pros meus sócios e falei, olha, eu acho legal que a gente chegou até aqui, mas eu acho que o meu trabalho aqui tá feito, eu quero sair, eu quero ter uma carreira no exterior, eu quero viajar, eu acho que agora é um bom momento pra eu fazer isso na minha vida. Uma carreira sem fronteira, Guga. Exato, é isso que eu queria ter uma carreira sem fronteira. Se tivesse podcast na época, pô, eu me formei em comunicação, né? E eu queria estudar na Universidade de Toronto. Era meio que um sonho, assim, meio grandioso. Eu queria estudar na Universidade de Toronto porque foi a universidade onde o Marshall McLuhan lecionava. Eu tinha essa ideia de eu queria poder dizer para as pessoas que não, eu estudo na Universidade do McLuhan, que é um dos maiores teóricos da comunicação que existe. Foi o cara que previu, não que ele previu a internet como tecnologia, mas ele previu a internet como comportamento, como um vetor de mudança na sociedade, assim. E é impressionante você ouvir o quanto ele fala em detalhes como seria a comunicação nos anos 90, como ele acertou tudo, isso lá nos anos 60. E eu queria fazer isso. Então eu falei, vamos contratar alguém pro meu lugar, eu vou sair, eu me mantenho sócio da empresa, mas eu vou sair e vou estudar, que é isso que eu quero fazer. Eu comecei a trabalhar para poder ser aceito na universidade, o que não seria fácil, né? Nesse meio tempo, a gente começou a representar um grande cliente no Brasil, que era o Spotify. A Bubox até hoje é a representante oficial do Spotify no Brasil, na venda de publicidade, de espaços publicitários do Spotify. E esse foi um cliente muito grande dentro da empresa e era um contrato internacional que a gente tinha acabado de trazer, e esses eram os contratos que a gente estava mirando na época. Ter contratos internacionais, eles eram mais vantajosos, mais importantes, davam mais relevância pra gente no mercado. Então a gente acabou criando um outro plano, que era montar um escritório da Bubox nos Estados Unidos, justamente para prospectar essas possíveis plataformas internacionais como clientes. E me foi dada a oportunidade de tocar esse escritório. Eu deixaria de ser o CEO da empresa, passaria a tocar esse escritório, passaria a prospectar esses novos clientes e cuidar dessas contas internacionais que a gente tinha aqui. E aí eu achei que esse era um bom meio termo e eu topei, e por isso eu vim morar em Miami em 2016. Vim morar em Miami para cuidar desse escritório. De lá para cá, a gente conseguiu novas contas, isso foi um processo bem sucedido, foi legal, mas no afastamento que eu tive no dia a dia da empresa, eu acabei, depois de mais 2 anos, eu acabei saindo da sociedade, eu deixei a sociedade. Nesse período, paralelo a tudo isso, eu tinha uma outra empresa que era a Amazing Pixel, que era uma parceria com o YouTube, de canais do YouTube, a gente era uma network do YouTube. Desde 2017, eu parei de atuar no dia a dia da Bubox, eu passei a me dedicar só a Amazing Pixel. Em 2018, eu saí da sociedade da Bubox, eu também vendi a Amazing Pixel. A Amazing Pixel fez uma fusão com uma outra network do YouTube, que era a Snack. Nesse processo de fusão, eu acabei deixando a empresa também. E hoje eu faço o GugaCast, que é o meu podcast, e a gente faz novos investimentos em produção e em serviços de publicidade. Então você tá em Miami desde 2016, você falou? Desde 2016, exato. E você já conhecia Miami, já gostava de Miami? Teve algum choque cultural pra você quando você foi pra aí ou foi tranquilo? Não conhecia, tive muitos choques. Eu tinha vindo a Miami, foi meio que a semente plantada pra gente ter essa ideia de criar um escritório em Miami. Eu tinha vindo a Miami em 2014 pra um evento, é o Festival of Media. É um evento de veículos e agências de publicidade de toda a América Latina que acontece anualmente em Miami. Eu vim pra esse festival e aí eu conheci um pouquinho do ecossistema. Aí deu pra ver como Miami é esse hub da América Latina, como isso acontece de verdade, sabe? Como isso realmente funciona. Porque muitos clientes globais têm seus escritórios direcionados à América Latina, sediados em Miami. E quando eu falo de clientes globais, eu falo anunciantes, né? Tô falando do mercado de publicidade. E muitas das grandes empresas de comunicação, das grandes empresas
de mídia, a gente tá falando da Warner, da Viacom, o próprio YouTube, o Facebook, todos eles têm seus escritórios voltados para a América Latina, também sediados em Miami, e aqui são planejados e negociados todas as coisas relacionadas a isso, todas as coisas relacionadas ao México, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, o próprio Brasil, Panamá, República Dominicana. É como se a embaixada, né, o consulado para negócios de publicidade de todos esses países estivesse aqui, tanto do lado comprador quanto do lado vendedor. E isso ficou muito claro para mim, só nesse evento, só em 2, 3 dias de evento que eu participei, isso ficou muito claro. E eu achei a cidade muito quente também, cara, é muito calor aqui. Você é de Brasília, não é? Eu sou de Brasília, mas o calor em Brasília é seco, é muito mais suportável, cara. Aqui é muito úmido, aqui é tipo Cuiabá. Pô, eu fui uma vez pra Brasília e eu não gostei do calor de lá não, cara. É porque, bom, não sei, né? Eu não sei se eu sou muito referência pra isso também, eu odeio calor. Brasília é muito quente, principalmente ao meio-dia, mas Brasília tem um clima mais desértico, é muito seco. E de noite, a temperatura sempre cai. Então as noites são frescas, os dias são muito quentes, que é típico do deserto, né? Mas aqui não, cara. Aqui é quente o tempo inteiro. De noite tá 90 graus, tá fazendo, sei lá, 30 graus, 30 e poucos graus. 90 graus, né? Tipo... 90 graus em Fahrenheit. Foi uma história que eu contei, acho que até no outro episódio, que eu cheguei no aeroporto aí quando eu era criança e eu vi, tava 88 graus, eu lembro até hoje. Meu Deus, eu vou queimar quando eu sair daqui. Até a minha mãe me explicar que não é bem assim. Eu falo que quando você chega em Miami, você é recebido pelo beijo do dragão. Porque na hora que você vem aquele bafo quente e úmido, é como se fosse um dragão te dando uma lambida. Só mudando um pouquinho aqui, mas continuando na parte de trabalho, você foi pra trabalhar, né, pra lidar com essas empresas todas internacionais, eu imagino que em inglês, né? E como é que era o seu inglês nessa época? Você já falava bem? Teve dificuldade no começo? Eu falava inglês bem já. A gente já tinha relacionamento com várias empresas estrangeiras, então já era bem comum no meu dia a dia falar inglês, me comunicar em inglês. Era normal. Para negócios, meu inglês sempre foi bom. O que você sente um choque, mesmo falando inglês fluentemente, o que você sente um choque é um pouco no dia a dia. Ainda mais em Miami, que é uma cidade... Miami é como se fosse um grande aeroporto. Ninguém é daqui, né? Todo mundo que tá em Miami veio de outro lugar. Veio da Europa, veio da América Latina, veio do Caribe, da Ásia. Tem gente de todos os lugares aqui. Então você lida com muitos sotaques, todo mundo falando inglês como segunda língua. E quando você vai no supermercado, quando você vai, sabe, no posto de gasolina, você tem contato com uma linguagem que é muito natural, que não é a linguagem de negócios, mesmo em negócios de publicidade, que ela é moderna, que ela é descolada, ela ainda é, num certo nível, formal. No dia a dia, linguagem muito informal, você começa a ter alguma dificuldade, até porque você é visto com uma certa estranheza, porque você continua falando com alguma formalidade, entendeu? Sim, sim. Por exemplo, fazendo um paralelo aqui, quando você vai no Brasil e você vai no supermercado, você fala com a pessoa do caixa, você fala, e aí, cara, beleza? Aí ele fala assim, você encontrou tudo que você queria? Você fala, encontrei, tá tudo certo. Você fala de um jeito muito relaxado, né? Então aqui você é o contrário, você é o cara que chega no supermercado falando, olá, como vai? Gostaria de encontrar pilhas. E é como se você estivesse falando assim com a pessoa, então ela meio que estranha você, sabe? Teve um exemplo que o Gabs deu em algum dos outros podcasts que a gente gravou, que foi da fita V da rosca. Como que saber isso em outro idioma, né? Quando você vai morar fora do país. Como você vai pedir esse tipo de coisa, né, cara? É umas coisas assim que a gente não espera, né? Que a gente e como é? E você me diga, você que mora aí, cara. Eu não sei também. Eu não sei. Eu recorreria ao Google nesse momento. Nunca me ocorreu isso. E, Guga, como é que foi quando você chegou aí pra ver lugar pra morar, arrumar casa? É meio burocrático o processo aí nos Estados Unidos, aí em Miami especificamente, ou é tranquilo? Não, cara, burocrático no Brasil. O brasileiro, quando ele chega aqui em Miami, ele fica com o pé atrás porque as coisas são muito pouco burocráticas. Quando você aprende a ser adulto no Brasil, você aprende a lidar com imposto de renda, com contrato, com imobiliária, cartório, né? Você aprende a lidar com essas coisas e é um grande aprendizado, né? Cada vez que você faz... saco, na verdade. Tem que aprender todos aqueles contratos, com banco. É complicado. Porque no Brasil, as leis são muito voltadas pra você se precaver. Você sempre parte do princípio que a sua outra parte tá mentindo. Ela tem que provar o que ela tá falando. Então, quando você vai comprar um apartamento, você pede 200 certidões de que aquele imóvel não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum tipo de problema. Aqui não. Aqui, se você vender um imóvel com problema, você vai preso. Então, não se pede isso. Quando eu fui alugar um apartamento, e aí tem o contrato, né? O contrato vem online, você só assina e manda por e-mail
e-mail mesmo, que já é muito assustador, né, pro brasileiro, não tem reconhecimento de firma. Você provar. Caramba. E aí tem uma coisa muito comum, ainda mais contrato de aluguel, que é algo visto como bobo, sabe? Como não é algo muito preocupante, porque você não tá realmente transferindo a propriedade do imóvel. Se tem alguma coisa que você não concorda, o cara risca e coloca em cima. Então você fala assim, a conta de luz está inclusa no contrato de aluguel. Ah, não tá inclusa. Aí o cara simplesmente risca em cima e fala, não está incluso. Escreve em cima a caneta mesmo, e isso tá válido, tá valendo, o contrato é assim. E eles fazem uma coisa que eles colocam uma setinha apontando e você coloca suas iniciais ali, você coloca uma rubrica ali dizendo que você tá de acordo com aquela alteração que foi feita, aquela rasura que foi feita ali. E isso vale, isso tá valendo. Meu contrato de aluguel foi assim. Quando eu vi, eu fiquei, sério, é isso que vale? Isso aqui é provisório, né? A gente vai fazer um depois pra valer. Não, é só isso aí, só tem que pagar o cara aí, pronto. E isso é muito louco, né? É um choque muito grande de realidade. E você foi sozinho ou você foi com a família? Eu vim com a minha família. Quando eu vim alugar o apartamento, eu vim antes, eu vim pra cá, fiz uma rodada de olhar apartamentos, olhar lugar pra morar, coisa assim. Então, eu fiz uma viagem só pra isso, voltei pro Brasil e a gente se organizou pra, então, fazer uma mudança. Então, quando a gente chegou, tava tudo ajeitado já. Mas eu vim com a família, eu vim com a minha esposa, meu filho, e a gente tá aqui desde então. E nesse começo aí, bom, você foi com a família, você já tinha algum suporte, né? Pelo menos você não foi ficar abandonado em outro país, em outro lugar. Você conseguiu fazer amigos, assim, com esses locais desse aeroporto gigante que é Miami? Consegui. E, cara, essa é a minha principal dica. Existe uma coisa muito típica do brasileiro, e eu já lidei com ela algumas vezes aqui. O brasileiro tem essa ideia de que quando ele vai pro exterior, eu não quero fazer amizade com outros brasileiros, porque senão eu vou passar o resto da minha vida numa espécie de gueto. E eu entendo o sentimento. Faz sentido você querer se misturar, né? Não ficar isolado numa comunidade. A verdade é que você falar com seus iguais é o melhor caminho. Então, você percebe que tem uma grande comunidade de brasileiros aqui e você percebe que existe uma abertura muito grande. Isso foi muito legal, isso fez toda a diferença pra gente. Quando a gente chegou aqui, eu falava com um amigo do Brasil e ele fala assim, eu tenho um primo que tá morando aí, vou te apresentar. Aí o cara me colocava em contato em e-mail com esse primo. E eu era muito aberto a isso. Esse primo falava, legal, vamos almoçar um dia? Vamos lá, vamos almoçar. E eu ia lá almoçar com um completo estranho, sem nada em comum, só pelo fato de a gente tem uma coisa em comum, a gente mora aqui, a gente é um expatriado, a gente mora fora do lugar onde a gente tem raízes. E ter essa abertura das pessoas, as pessoas serem abertas a me receber e, sabe, e fazer esse almoço e me conhecer e depois me convidar pra ir numa festa na casa dela, isso fez total diferença. Senão a gente teria passado muito, muito aperto aqui de não ter uma comunidade de amigos. E a gente era muito aberto, a gente vai em qualquer coisa, a gente topa qualquer coisa. Qualquer festa que a gente é convidado, a gente vai. Almoçar com pessoas que a gente não conhece, a gente vai. Porque você tem que se manter aberto pra conhecer pessoas novas, isso é fundamental. A dica, então, é vá em blind dates, basicamente. É como se fosse um blind date, exatamente. E eu sou muito grato, eu falo isso até hoje. Toda vez que completa um ano de que eu tô morando aqui, eu mando um e-mail pras pessoas que me receberam. Não só do ponto de vista de amizade, mas também de negócios. Muitas pessoas eu conheci no mercado de trabalho, no mercado de publicidade, que é o mercado do que eu tô envolvido, e se dispuseram a sentar comigo, me dar uma consultoria grátis, sabe? Fazer um almoço e explicar, olha, o mercado é assim, 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 tem essa agência, esse cara comanda a agência tal, pra eu conseguir realizar meu trabalho aqui de prospectar novos clientes. Foi muito importante essa ajuda que eu tive dos outros brasileiros que já moravam aqui e, eventualmente, de pessoas de outras nacionalidades que já moravam aqui também. Cara, você falou de festa. A gente conversou com o Caio Gomes aqui no podcast uma vez também, e ele disse pra gente que festa de americano, você sabe que é festa de americano quando tem horário pra começar e horário pra acabar. Você tem essa experiência também? Tenho, mas eu acho que isso é um normal no mundo, né? Você sabe que é festa de brasileiro quando não tem horário pra acabar. O brasileiro é que é o diferente nessa história, né? A gente fala, não, pô, com a gente não vai marcar um horário pra acabar. Mas sim, cara, existe isso. É um pouco diferente aqui na Flórida, porque a gente tem uma miscigenação de várias culturas. Então a gente tem um pouco da cultura brasileira e tem um pouco da cultura caribenha, um pouco da cultura hispânica, e tudo isso meio que se mistura. Existe sim a ideia de ter horário pra começar e pra acabar, mas existem muitas outras coisas também. Não dá pra dizer assim, o americano é assim. O americano é muito diferente em cada estado. É uma generalização muito falha. Assim como o brasileiro, né? Se a gente fala, o brasileiro é assim, cara, o brasileiro gaúcho é muito diferente do brasileiro de São Paulo, que é muito diferente do brasileiro do Goiás. E os Estados Unidos é muito grande como o Brasil, né? Então, isso muda muito também de lugar pra lugar. É verdade, faz todo sentido. Estados Unidos é... Você que é bom de geografia aí, Fabrício. Qual o quinto maior país do mundo? Não sei. Estados Unidos é o quarto maior país do mundo. Quarto. O Brasil é o quinto, não é o quinto ou sexto? O Brasil é o quinto, mas o Brasil é maior do que os Estados Unidos em terras contínuas, sabia? Os Estados Unidos é maior por causa do Alasca. E do Havaí também. Ia mudar muita coisa, mas o Alasca contribui bastante. Mas os Estados Unidos são o quarto maior país do mundo. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem de legal para contar pra gente? Bom, como a gente já falou um pouquinho, né, dessa área de Orlando, Tampa,
Tampa no passado, mas a gente vai falar, bom, na área de Miami hoje, que são 2 filmes que são passados pelo menos parcialmente em Miami. Um mais clássico, outro bem mais moderno. O mais clássico é Scarface. Quem não conhece, o filme com Al Pacino lá nos anos 80, um filmaço de máfia cubana, né? Ele é um cubano que vai para os Estados Unidos e começa um negócio não muito legal de máfia lá, mas é um filmaço, recomendo muito. E o outro, mais moderno, é o Homem de Ferro 3. Esse aqui não é tão bom assim, que é aquele que tem o Mandarim, que também é passado parcialmente aí em Miami. Você tem alguma dica cultural também aí, Guga? Cara, tem uma região aqui, a gente chama de South Florida, né? O sul da Flórida, que é a região que compreende Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach. São 3 cidades razoavelmente perto, 1 hora de distância uma da outra. E essa é uma região muito característica, assim, ela já é bem diferente de Orlando e de Tampa. Bem diferente mesmo. Tampa é praticamente outra cultura, assim. Então, o sul da Flórida, ele é caribenho, você tá no Caribe. É essa a sensação que a gente tem. A cultura de Miami, especificamente, da cidade de Miami, dentro do sul da Flórida, a cultura de Miami é muito influenciada pela cultura cubana. A cultura cubana tá pra Miami, assim como a cultura italiana tá pra São Paulo, sabe? Então, a comida típica de Miami é a comida cubana. As festas, a música, tudo é muito influenciado pela cultura cubana, que é sensacional, que é muito legal e é muito parecido com a brasileira. Então, esse é um conforto que a gente tem aqui. Quando você vai comer um tempero típico cubano, ele é alho e cebola refogado, com sal e pimenta. É o mesmo tempero típico brasileiro, né? É igual, cara. A comida cubana é igual à brasileira. Arroz e feijão, bife acebolado, entendeu? Essas coisas que a gente tá muito acostumado a comer no Brasil, é igualzinho em Cuba. Então, isso traz pra gente um conforto muito grande, que você pode ir num lugar e comer arroz, feijão e carne a qualquer momento e ser comum. Isso também faz com que os restaurantes brasileiros sejam bem-sucedidos aqui, porque o público tá acostumado a comer arroz e feijão. É o único lugar dos Estados Unidos, eu acho, que você come isso da maneira que a gente come, né? O arroz e feijão bastante similar ao brasileiro. Então a minha dica é essa. Existe uma rua chamada Calle Ocho, que é em espanhol mesmo, assim, que a gente fala, né? A 8th Street, a Rua 8, e ela é Little Havana. Ela fica nessa região chamada Little Havana, que tem os bares cubanos, onde tem as bandas cubanas tocando, tem muita coisa da culinária cubana. Um passeio pela Calle Ocho é um passeio pela cultura cubana, é muito legal. É mais ou menos como você ir a São Paulo e ir na Moca, sabe? Ir, tipo, ir numa cantina na 13 de maio, assim, acho mais ou menos a sensação, assim, você percebe o quanto a cultura cubana é importante aqui. Bacana, cara. E isso também pela distância, né? Porque é muito, muito perto de Cuba. O pessoal costumava brincar que dá pra nadar de Cuba até Miami, né? Teoricamente dá. Se você for um nadador, é viável. Não são nem 200 milhas, é bem perto mesmo. E, cara, o que você gosta de fazer no seu tempo livre aí em Miami? Qual que é o passeio de fim de semana com a família aí? Cara, existem 2 Miamis, a Miami do verão e a Miami do inverno. A Miami do verão, as pessoas vêm a Miami por causa da praia. O clima de Miami, o dia a dia de Miami, principalmente na parte em Miami Beach, que é onde tem a praia, é muito parecido com a orla do Rio de Janeiro ou com Salvador, talvez. É uma cidade grande, é uma cidade voltada para negócios, né? É uma cidade bastante urbana, mas tem a praia ali do lado e tá todo mundo na praia, então é uma cidade turística o tempo inteiro, mais ou menos como a região ali da zona sul do Rio, sabe? É como aqui em Barcelona também, cara. Barcelona é assim também, eu nunca fui. É na praia também e é super cosmopolita, super moderna, várias empresas. Pois é, então o passeio do verão em Miami é a praia, porque é muito quente. Então você quer estar com o mínimo de roupa possível e perto da água, é muito calor. Ou então você tá dentro dos shoppings, né? Porque pra você poder aproveitar o ar-condicionado. Ah, sim. Agora, no inverno é gostoso. O inverno não é tão frio e é muito legal de você passear do lado de fora. Tem muitas coisas pra serem feitas. Eu gosto de ver a cidade, eu gosto de Miami Downtown. Tem um lugar perto do centro da cidade chamado Wynwood. Era uma região de armazéns, sabe, de galpões, e que ela começou a ser revitalizada e virou um lugar artístico. Então tem várias galerias de arte, tem vários coworkings, vários restaurantes, cafés, cervejarias. É um lugar muito legal, muito divertido, sempre animado, sempre com gente na rua. É um passeio muito legal de se fazer. E eu montei uma banda com outros amigos brasileiros que a gente toca rock brasileiro. Nossa, Legião Urbana. A gente toca Legião, Paralamas, Barão Vermelho, Jota Quest. A gente toca algumas coisas americanas também, mas na maior parte a gente toca rock brasileiro. E a gente faz muito sucesso aqui com a comunidade brasileira, cara. É muito legal. Toda vez que a gente faz show... Eu curti bastante, né? Exato. Tem a saudade de casa, né? Então, toda vez que a gente faz show, os shows são lotados, todo mundo cantando junto. É muito legal, cara. É uma experiência muito louca que eu jamais esperaria de estar morando num outro país. Primeiro, de tocar rock brasileiro, que é uma coisa que eu adoro. E segundo, de isso ser o nosso diferencial. O nosso show lota por
isso. No começo, a gente pensava assim, não, vamos tocar mais música americana pra mais pessoas poderem vir e conhecer o que a gente tá tocando. Não, cara, as pessoas querem rock brasileiro. Elas vão por isso. Então, essa foi uma das coisas mais fantásticas que eu fiz aqui e é muito divertido. Cada vez que a gente tem um show e o show tá lotado e tem gente entrando em contato pra confirmar, pra saber se vai, e as pessoas vêm tirar foto com a gente depois, é muito legal, cara. É uma sensação muito boa. Rockstar em Miami. E o engraçado... Isso é uma coisa que você não esperava, né? Que você fosse ter aí em Miami, você é rockstar. Não, nem um pouco. Aí o engraçado é que o guitarrista da banda, que é o Fábio Brunelli, é um amigo, ele era o meu cliente no Spotify, a gente ficou amigo e montou a banda junto. Ele mora na rua 69, é a rua dele. Então, por conta disso, a gente colocou, e por conta de ser em Miami, tudo se fala em espanhol, a gente colocou o nome da banda de Calle 69. Calle é rua em espanhol, né? Calle 69. E era uma brincadeira, porque a gente nunca imaginava que ia chegar nesse ponto. Então é meio confuso, porque a gente toca rock brasileiro, tem o nome em espanhol. Então quando as pessoas chegam, elas ficam, mas por que é Calle? Por que não é rua 69? Sei lá, cara. Calle 69. Mas é muito legal, cara. Vai ter um show agora esse sábado. E quem tiver em Miami, inclusive, procura o nosso site calle69.rocks, se você estiver em Miami. Ou então me chama aí nas mídias sociais que a gente vai ver pra você poder ir lá. Foi a adaptação do seu filho aí em um país novo, um idioma novo, escolinha e tudo mais? Cara, boa pergunta, porque é brutal, né? É brutal como uma criança, assim, como ela se adapta a isso e como uma criança tem essa facilidade de adaptação. Porque não tem muito o que fazer. Você chega e ela vai pra escola. E ele tinha 11 anos, tinha algum treinamento de inglês que ele tinha na escola do Brasil. Quando ele chegou aqui, ele fez algumas aulas particulares, mas era muito mais pra ele ter um mínimo de habilidade de se comunicar. E ele foi pra escola sem falar inglês e aprendeu na raça, aprendeu ali ao longo dos dias, ao longo dos meses na escola. Ele foi começando a entender o que a professora dizia, começando a entender. Aos poucos a gente começou a ver os filmes legendados, ele tava entendendo e de repente, naturalmente, ele tá corrigindo o nosso inglês aqui. Em menos de um ano, ele tá corrigindo eu e a Patrícia do nosso inglês. De vez em quando a gente fala, a gente vai assistir aqui How I Met Your Mother. Ele falou, não é Mother, é Mother. E é legal, é um orgulho muito grande. No primeiro ano dele, ele recebeu uma premiação por ter sido o melhor aluno da classe dele de matemática. Cara, matemática em inglês é dificílimo. Caramba. Então, em um ano, ele tava completamente adaptado, ele tava apto a viver isso. E quando a gente veio pra cá, a ideia é que a gente ficasse aqui 3 anos. Então, pra gente, foi muito gratificante ver que em um ano ele se adaptou e ele ganhou essa habilidade, né? Não só de lidar com outras culturas, como se comunicar em outra língua, que é muito legal. Eu acho curioso, porque as pessoas que a gente entrevistou aqui anteriormente, a maioria que tinha filhos, né, que foram pra fora, geralmente o filho tinha, sei lá, 3 anos de idade, 5. Então ainda tá naqueles passos que você não tem muito sobre o que falar, né? Você fala com outras crianças, assim, tipo, bebês, entre aspas, mas não tem muito assunto, né? Uhum. Mas seu filho já tinha 11 anos, então ele já era uma adolescente quase, né? Praticamente. Sim. Então, eu imagino que seja um outro nível, assim, também de dificuldade pra ele. Eu acredito que sim, E ele sofreu um pouco no começo. Ele sofria um pouco com a ideia de que ele ia, nos primeiros dias, ele ia pra escola e não entendia nada. Ele não conseguia falar nada. A professora falava com ele, ele ficava em silêncio. Ele simplesmente não sabia. Em um certo ponto, ele até entendia o que a professora falava pra ele, mas ele não sabia se expressar. Então, ele ficava só em silêncio, olhando pra ela. E isso causou alguns problemas pra ele, mas essas coisas, cara, é igual o catapora. É melhor que aconteça quando você é criança. Quando você é adulto, dói muito mais. Sim, com certeza. E ele já tem um sotaque muito melhor do que o de vocês dois, com certeza também, né? De inglês? Sim. Sim. É engraçado que ele fala 2 tipos de inglês. Ele fala o inglês normal e o inglês brasileiro. Então, quando ele tá com os amigos dele, ele fala o inglês normal. Ele fala com fluência, com a pronúncia normal. Quando ele tá com a gente, ele usa uma pronúncia mais abrasileirada, porque é como a gente fala, sabe? Então, é até engraçado que ele faz esse shift. E eu já vi que outras crianças fazem isso também. Cara, eu vou dizer que esse negócio ainda de filho falar inglês, eu tenho uma filha também, hoje ela tem 11 anos, e esses dias eu descobri que ela consegue conversar e entender inglês, assim, perfeitamente. Eu sabia que ela já entendia alguma coisa, ela tem aula na escola e tal, mas ela acaba vendo muita coisa no YouTube em inglês e Netflix, e essa mistura toda fez com que ela consegue conversar com alguém nativo tranquilamente, assim, e aí eu falei, bom, vamos testar mesmo. Esses dias a gente tava vindo pro trabalho, aí tem aquele podcast Reply All, não sei se você conhece. Conheço. E eu falei, vou colocar um episódio aqui, vamos ver se você consegue entender. Cara, ela entendeu tudo. Eu falei, conta aí pra mim o que aconteceu na história. Ela sabe, e eu achei incrível isso. E acho que é isso que você falou, né? Passou um ano aí, a criança já tá te ensinando, né? Eles aprendem muito mais rápido que a gente. Eles aprendem mais rápido e eles aprendem pra sempre, né? A gente, quando você é adulto e você aprende uma outra língua, você já tem alguns fonemas que pra você conseguir mesmo
pronunciar, ou com muito treino, porque geralmente ninguém faz, ou você simplesmente vai pronunciar ele um pouco diferente mesmo. E a gente tem essas coisas. Por exemplo, aqui em Miami tem uma cidade, né, como se fosse um bairro que é Miami Beach. E beach é uma palavra muito difícil da gente pronunciar, né? Uma palavra, quer dizer, palavra fácil de pronunciar, mas ela tem uma nuance ali, né? Esse fonema que ela não é natural pro brasileiro. Então a gente fala beach e bitch quase do mesmo jeito, né? Sim, sim, sim. E bitch é um xingamento, é uma palavra horrível de você falar. E é muito comum a gente falar uma coisa e as pessoas entenderem outra, porque a gente não consegue diferenciar muito bem. E você vê, é um fonema teoricamente fácil, né? Não é algo muito complicado, não é um trava-língua. O que eu vejo é que eu, pra sempre, vou falar com a minha pronúncia de brasileiro, da qual eu tenho muito orgulho, aliás, mas as crianças não, as crianças falam sem sotaque, né? Sem o sotaque estrangeiro. É porque elas brincam em inglês. Esse é o ponto. Quando elas têm 6, 7 anos, elas estão brincando, por mais que elas falem português fluentemente, com a família, assista coisa em português, na hora de brincar, a brincadeira é em inglês. É isso que faz a diferença. Eu tenho um amigo da comunidade de poliglotas que... Bom, a gente vai em conferência todo ano, enfim. Ele fala, se não me engano, 35 línguas, assim. Ele é um deus, assim, entre a comunidade. E a filha dele, agora, ela tem acho que 8 anos, se não me engano. E desde os 5, ela fala, 5 idiomas fluente, porque o pai, ele é do país de Gales, né? Ele fala inglês como língua materna. A mãe é da Macedônia, e eles moram na Macedônia, então essas duas ela já tinha naturalmente. E aí, a hora da brincadeira, ele fazia um dia por semana em uma língua diferente. Então, hoje a brincadeira vai ser em alemão, amanhã em francês e no outro dia em espanhol. Então, ele mantinha essas 5 línguas, assim, ativas na cabeça dela, mas de um jeito lúdico, assim, na brincadeira. Não, você vai aprender gramática. Não, vamos jogar bola, vamos fazer sei lá o quê. Já conheço amigos que foram lá, conheceram ela, conversaram com ela e falam que ela é realmente, fluente, assim, nesses idiomas todos. Isso acontece muito. Quando o Eric era pequenininho, eu estudava francês. E ele era bem pequenininho, né? Ele era um bebê, ele tinha 2 anos, 3 anos, sei lá. E a gente passava muito tempo no trânsito, né? Em São Paulo, né? Você tá sempre no trânsito. E a gente passava, sei lá, horas no carro. E uma maneira de manter ele distraído, de ficar ali socado naquela cadeirinha, né? Preso, com cinto de segurança e tal. Uma maneira de manter ele distraído era cantar musiquinhas. E aí eu cantava com ele as musiquinhas em francês. Eu tava aprendendo, então eu achava que isso era uma maneira de eu me manter conectado com a língua também. E pra ele não tinha diferença. Ele tava pronunciando fonemas ali. Era algo... Ele perguntava, né? A gente tem uma musiquinha em francês bem típica de criança que é alouette, né? Alouette, jante la alouette. E ele fala, o que é alouette? É um pássaro. Tá bom. Isso simplesmente ele absorve sem nenhuma barreira, né? Quando a gente é adulto e a gente aprende uma língua, a gente faz correspondências. O que é alouette? Alouette é um pássaro. Então é pássaro em francês, né? A gente faz sempre uma decodificação. Quando você é criança, não. Você só absorve a informação. Tá bom. É um bichinho com penas. Você não quer saber se é o quero ou se é o bem-te-vi, né? Não, é isso. Porque a letra é terrível, né? Porque é você torturando o pássaro. A letra de alouette. Não, é sério. O refrão é eu vou depenar você. É isso que ele fala, né? Eita. Eu tirei um pau no gato francês. É como se fosse um tirei pau no... Ele fala isso. Alouette, gentil alouette, né? Gentil alouette, je te plumerai. Eu vou te depenar. E aí ele começa a falar as partes do corpo. Eu vou depenar sua cabeça, vou depenar suas asas, vou depenar... Sabe? Ele fica falando isso. Pensando bem, talvez eu não devesse ter ensinado isso pra ele, mas... Mas, Guga, muita gente sabe que aí na Flórida, né, em geral, é um lugar, muitos estrangeiros, muitos latinos, como você mesmo falou anteriormente. Como é que é esse convívio aí, né, com o espanhol, talvez outro idioma? Cara, é muito louco. Eu diria que a primeira língua de Miami é o espanhol. Ela é a língua que é falada primeiro que o inglês. É o mais comum. O inglês é uma língua oficial, né, a língua da comunicação do governo, as placas são em inglês, mas no dia a dia, quando você vai no mercado, quando você vai pegar um Uber, quando você vai num restaurante, você vai ser atendido em espanhol. Esse é o comum. E é muito comum a pessoa não falar inglês. Não sabe nem se comunicar, assim. Não sabe nem se comunicar. Quando eu tava procurando apartamento, logo que eu cheguei, eu fui em alguns apartamentos que eu fui visitar e o dono tava lá, ou um inquilino tava lá, alguém que morava no apartamento, e essa pessoa não falava inglês. E aí você tem umas comunicações muito loucas. Uma reunião de negócios típica em Miami é uma pessoa falando inglês, uma pessoa falando em português, outra pessoa falando espanhol. Todo mundo se entende, mas ninguém fala a língua um do outro, entendeu? É muito comum isso. Então é muito comum você ter uma conversa. Eu tenho uma banda aqui, né? E a gente ensaia num estúdio muito legal, chamado Music Turista, e os donos são hispânicos, eles falam espanhol como primeira língua, o Julio. É o Julio e o filho dele que também se chama Julio. Então eu chego lá e falo, hey, what's up? How's it going? E ele fala, hola, que tal? Como estás, man? E a gente se entende. Sim. É legal. Mas uma outra língua que tem muito em Miami e que deixa as pessoas bastante surpresas é o creole, que é um dialeto haitiano, né? É uma mistura de línguas africanas com o francês, que se fala no Haiti. Tem muito imigrante haitiano na Flórida, por conta de vários desastres que tiveram
trouxeram no Haiti, muitas dessas pessoas migraram pra Flórida e elas falam entre si na língua natal, que é uma língua, é lindo de ver, cara. É muito legal de ver. Ela parece isso, parece um dialeto africano, mas com uma carga de francês. Você consegue entender? Não dá pra entender, é muito diferente do francês. Normalmente os haitianos falam francês também. Então quando você fala com eles em francês, eles entendem, mas eles preferem se comunicar em crioulo. E é muito louco. Eu sei uma frase que é Kijan Telele. Kijan Telele é qual é o seu nome? Olha só. A gente entrevistou aqui um diplomata que ele foi ser diplomata do Brasil lá na Guiné-Bissau, que eles falam o crioulo do português. Eles chamam, o nome da língua é crioulo, mas a língua oficial do país é o português mesmo, só que no dia a dia eles conversam entre si com esse crioulo que é uma versão do português, do mesmo jeito que é o crioulo, né, o francês, lá no Haiti. É bem interessante essas criações, misturas com o africano, né, com idiomas africanos. Legal, mas essa é uma dica boa, assim, quando você vai ser atendido por alguém que é do Haiti, se você mostrar que você tem esse conhecimento, porque assim como o brasileiro gosta de estar no exterior e alguém fala que, eu sei, no Brasil se fala português e não espanhol, a gente fica orgulhoso disso, né, a gente acha bom, você sabe que a gente não fala espanhol, que a gente é um pouco diferente. Quando você reconhece isso do haitiano, ele fica feliz também, ele fica satisfeito porque mostra um conhecimento da cultura e você provavelmente vai ser mais bem atendido. É uma maneira de se conectar. Pô, legal, cara. Isso eu não esperava, não sabia. Muito bacana. Estuda crioulo aí, que vale a pena. Aí, Fabrício, sua próxima língua. Tá lá, depois do francês vai ser fácil, eu acho. Não é muito diferente, cara. Ela tem um sotaque francês, mas em francês você pergunta como é o seu nome, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ou então, quel est ton nom? Você pode até falar assim, né, que é literal, né, qual é o seu nome? Em crioulo é Kijan Telele. É muito diferente. Tem um sotaque francês ali, mas é muito diferente, cara. E é muito legal. Bom, agora vamos aqui pro nosso momento verdade ou mentira, onde eu vou jogar umas curiosidades aqui pro Google e vamos ver se ele vai saber se é verdade ou mentira sobre Miami. Legal. A primeira que eu tenho aí é que Miami foi uma cidade fundada por uma mulher. Isso tem uma boa possibilidade de ser verdade, mas eu não tenho certeza. Eu vou dizer que é verdade. É verdade. Julia Tuttle foi uma comerciante local que oficializou aí. Verdade, eu já ouvi essa história. Já ouviu? Já ouvi o nome dela. Agora que você falou o nome, eu relembrei aqui. É verdade. O proprietário do Miami Football Club é o jogador inglês David Beckham. Verdade ou mentira? É verdade, mas o Beckham tem um time em Miami, todo mundo fala disso, mas o time não existe de verdade, né? Ele existe o logo, ele já jogou, mas o time faliu, ele deixou de existir, tem uma ideia de que um dia ele vai voltar a jogar, mas ele não joga ainda. Teve uma tentativa de ele voltar a jogar faz uns 2 anos. O time, ele é como se fosse uma lenda urbana, assim, ele não tem jogos desse time aqui. Errado. Existe esse time do Beckham mesmo, esse time de mentirinha aí, que talvez vai voltar, mas ele tem outro nome. O Miami Football Club, o proprietário é o Paolo Maldini, da Itália. Tá vendo? Por isso, porque assim, não tem o time de futebol de Miami, e isso é como se fosse uma vergonha, não é uma vergonha, mas isso é como se fosse um constrangimento pra cidade, sabe? Tem uma liga de futebol extremamente bem sucedida no país inteiro, tem o time de Orlando, e Miami não tem o time, e o time deu errado, assim, o Miami Football Club existe, ele tem o logo e tal, mas ele deu errado, ele quebrou. Tem outro time também, que é o Fort Lauderdale Strikers, que também aconteceu a mesma coisa, também quebrou, um problema. Pizza de abacaxi foi inventada em Miami. Isso eu realmente não sei, cara. Eu diria que isso é mentira. Tomara que seja mentira. Não, na verdade, o que foi inventado em Miami foi o protetor solar, cara. Olha só. É mesmo? Pois é. Bom, faz sentido. Faz total sentido. Use filtro solar. Use filtro solar o tempo inteiro enquanto você estiver em Miami. Mesmo que seja só pra ir de casa até o carro, porque a incidência, a radiação solar aqui é fortíssima, cara. E pra fechar aqui, o filme Miami Vice, na verdade, não se passa em Miami. É só o nome da equipe que se chama Miami Vice. Não, isso é mentira. Ele se passa em Miami mesmo. Correto. Ele se passa em Miami. Tentei pegar aí, mas... Não, ele tem a cara de Miami. Até porque ele é meio bregão, assim, né? Ele tem a cara de Miami dos anos 80. Posso fazer uma pra vocês? Vai. Partindo de Miami, você consegue chegar a um outro país de jet ski. Jet ski, não é de barco, de jet ski, numa ida. Fácil. Sim, até México, Cuba. Que país? México. Não dá pra chegar no México. Mentira, ski, México é longe. Talvez não, Cuba. É verdade. É que jet ski tem autonomia baixa, né? Tem autonomia curta, você não consegue ir tão longe assim com ele. Mas você consegue ir pra Bimini. Bimini é uma ilha das Bahamas que fica a menos de 100 milhas da costa de Miami. E você consegue sair de jet ski até lá. Você chega na imigração de jet ski, imagina isso.
É muito vida de milionário. Eu tô mirando. Não é não, cara, porque se você vai até lá de jet ski, você vai provavelmente ser parado pela guarda costeira e não vai ser agradável. Dá pra fazer, mas não é aconselhável fazer. Então, Guga, vamos falar sobre dinheiro. Você é um cara que foi com uma situação diferente aí para os Estados Unidos, né? Diferente de pessoas que vão para, né, que conseguem um emprego e vão e acabam passando alguns perrengues ali no início. Pelo que você falou, me parece, pelo menos, que você foi já com uma situação, pelo menos de grana razoável, me corrija se eu estiver errado, mas como é que você sentiu essa diferença da vida aí com relação ao que você gastava aqui no Brasil, o que você gasta aí? Qual que é a sua percepção do que é mais barato, o que é mais caro? Na verdade, foi muito assustador, cara. Eu vim pra cá numa situação confortável, eu tinha um trabalho, eu tinha um salário, isso foi planejado, então partindo desse princípio foi tranquilo, mas eu vim bem na época que o dólar disparou, né? O dólar disparou, o dólar ficava ali abaixo de R$3, bons tempos, e ele começou a disparar pra 3, 3,20, 3,80, até chegar no ponto que tá hoje. Então foi muito assustador, cara. Você tinha um certo dinheiro no Brasil e de repente ele valia bem menos. Isso pegou bastante, a gente passou a tomar muito cuidado com isso. Você foi recebendo em reais, então? Não, eu tinha, porque eu vim de uma empresa brasileira, né? E o dinheiro que eu tinha no Brasil, ele continuava em reais. Como eu falei, a ideia era a gente vir pra cá e ficar 3 anos. Então eu não trouxe tudo pra cá, não teve isso. Tem uma outra coisa típica de mudar pra um país que a moeda é tão valorizada que você perde um pouco a noção dos preços. Você passa a achar tudo muito barato, porque os preços são... Você vai num restaurante e uma refeição custa $15. Você fala, nossa, que barato, né? $15. 15 dinheiros, é muito barato. E na verdade, isso em reais tá custando R$60. Story of my life, cara. Aqui na Espanha, tudo em euro. Pois é, e aí você tem coisa... Na Inglaterra tem coisa que custa centavos, né? Que já não é uma realidade, já não existe isso muito no Brasil. Na Inglaterra é normal você ir no supermercado e um refrigerante custa, sei lá, 36 centavos. A gente nem sabe fazer conta em centavo mais. A gente passou a gastar muito dinheiro quando a gente tava aqui, porque dava essa impressão que era tudo muito barato. E aí uma hora, quando a realidade bateu, quando chegou a fatura do cartão, a gente precisa dar uma segurada aqui, porque as coisas não parecem tão baratas. Outra coisa que a gente tinha o hábito, ainda mais na época do dólar mais acessível, de quando você viaja para os Estados Unidos, você aproveita para comprar tudo, né? Sabe, quando você tá de férias nos Estados Unidos, você tá viajando, ou então você tá viajando a trabalho nos Estados Unidos, você aproveita para trocar de telefone, comprar computador, porque é muito mais barato, assim, é ridiculamente mais barato que no Brasil, então é uma oportunidade de você resolver isso. E quando você tá aqui, isso não é mais uma necessidade, é muito difícil, é muito estranho você entrar na Best Buy e não comprar nada. Pô, Best Buy, saudades, cara. Era muito legal. Você tem que rever esse mindset de eu preciso aproveitar para comprar as coisas enquanto elas estão baratas. Não, elas vão ficar baratas aí por muito tempo, você não precisa comprar mais nada. A gente teve um ataque consumista quando a gente chegou aqui. A gente gastou muito dinheiro comprando coisa que a gente não precisava, por ter a sensação de que as coisas eram muito baratas e que a gente tinha que aproveitar o momento. E eu recomendo que ninguém faça isso, não é uma boa ideia. Bom, Guga, e agora pra fechar, a gente vai ter a hora do perrengue, que é quando a gente pede aos convidados pra contarem histórias engraçadas, seja gafes, micos, ou histórias em geral que aconteceram com você no país novo aí. Eu certamente tenho muitas histórias de gafes até hoje, com sotaque mesmo, com a fala. Teve uma vez que eu pedi pizza. É muito comum aqui você pedir pizza pra ir buscar. Ao invés da pessoa vir te entregar, você liga, pede, e aí você vai no restaurante buscar. E eu queria uma pizza com bacon. Quando eu cheguei lá, eles tinham feito a pizza com basil, que basil é manjericão. Nossa, cara. E aí você fica um pouco envergonhada, né? Porque você fala, putz, será que eu não falei direito bacon? Eu brinco que tem uma palavra que pra mim é muito difícil pronunciar, que é bourbon, que é um tipo de whisky. Em português, quando a gente fala brasileirado, a gente fala bourbon. Ou bourbon mesmo. Ou bourbon, e a gente entende, né? Se falar pra você, você quer tomar um bourbon? Você vai entender. Se você falar isso nos Estados Unidos pra um garçom, pra um bartender, ele não vai te entender. Então você tem que falar bourbon. Então eu fico preparado, assim, o cara vai chegar e vai perguntar o que eu quero, bourbon. Aí, o que você quer? Bourbon. Aí ele, what? Clássico. Eu tive uma parecida com essa de trocar as coisas do seu basil aí, que foi aqui, eu queria ir no cabeleireiro, aqui em Barcelona, e tem as palavras, né? O 2 e o 12, com o sotaque espanhol, é tipo, 12 e 12. A mulher falou, você pode vir aqui às 12h30. Aí eu, beleza, às 2h30. Aí eu cheguei lá às 2h30, pimpão. Aí ela, não, como assim? O que você tá fazendo aqui? Agora eu não tenho tempo. Eu falei às 12h30, né? Às 12h30. E eu entendi, às 12h30. Então tinha uma coisinha ali, né? Uma elisão que aconteceu, que eu, puta merda. Mesmo não com o espanhol, né? Que é mais próximo. Não, isso rola bastante com 50, 15, 80 ou 18. É comum porque o brasileiro e o latino, quando ele pronuncia essas duas palavras, elas saem
meio parecidas. Todos os números que são os teens parecem. Então você nunca sabe se é 18 ou se é 80, se é 15 ou se é 50. Tem que confirmar. Teve uma situação cultural, assim, que foi muito engraçada. Quando eu cheguei aqui, eu precisava comprar um carro. Porque você não anda em Miami se você não tem carro. É muito difícil. O transporte público é muito ruim, é muito precário. E as coisas são muito distantes umas das outras. E eu tava pagando o aluguel do carro muito caro. Então eu cheguei aqui, nos 2 primeiros dias eu fui comprar um carro. Comprar um carro no Brasil é um processo muito complicado, né? Você vai 20 vezes na concessionária, assina um monte de documento. Mesmo que você esteja comprando à vista, assina um monte de documento, faz pedido, o carro chega, você tem que ir lá buscar. Comprar um carro nos Estados Unidos é igual comprar um videocassete. Você chega lá e você sai dirigindo o carro. Ainda mais se for um carro usado. É mais fácil ainda. Qual que você comprou? Eu fui comprar um carro, era um Mazda CX-9. É uma SUV grandona. Eu fui comprar esse carro e eu comprei um carro usado, porque a minha ideia era, eu preciso me livrar rapidamente do aluguel do carro, porque custa muito caro. Eu preciso comprar um carro qualquer, eu vou ficar com ele um tempo, e aí depois eu procuro com cuidado, se eu quiser ter um carro melhor. Eu comecei a pesquisar os carros que eram mais baratos, e eu queria comprar um tipo de carro que tem aqui, chama Certified Pre-Owned. Ele é um usado, mas ele tem a garantia da fábrica. Foi recomprado pela fábrica e vai ser vendido pra você. Ele é um pouquinho mais caro, mas eu tinha o conforto de que ele tinha garantia, eu não ia ter problema de ficar consertando o carro depois. E aí eu fui nessa loja e eu não me toquei que eu tava indo no último dia do mês, e os caras precisam bater meta de venda. Então eu fui lá, olhei o carro, falei, tá bom, obrigado, eu vou pensar e volto aí. E aí o cara ficava me ligando, e o cara tinha o mesmo nome que eu, Gustavo. Olá, Gustavo, this is Gustavo. Aliás, essa é uma outra coisa muito típica daqui. Todo lugar que eu vou, fazendo um parênteses aqui na história e contando uma outra curiosidade. Todo lugar que eu vou e a pessoa pergunta meu nome, a pessoa fala comigo em espanhol diretamente, porque Gustavo é um nome latino. Bem então comum, a pessoa sai falando comigo em espanhol. Eu entendo o espanhol, mas eu não falo. Eu não tenho vocabulário, eu não tenho treino. Nunca aconteceu, eu não sei falar espanhol. Então a pessoa chega e me atende em espanhol, eu entendo o que ela fala, mas eu respondo ela em inglês. Eu faço isso naturalmente, sem nem pensar. E a pessoa fica brava comigo. Porque ela acha é um babaca. Ela acha que eu sou um babaca, ela acha que eu sou um hispânico, que tô me recusando a falar espanhol. Porque ela não sabe que no Brasil não se fala espanhol. Ela vê meu nome e fala assim, não, você é hispânico, Gustavo. E às vezes eu sou muito maltratado nos lugares por causa disso. Mas não é o caso de quando eu fui comprar o carro. O cara ficou me ligando porque ele precisava desesperadamente vender o carro, porque ele precisava bater meta. Então eu baixei uns $5.000 no preço do carro sem fazer nada, só de não comprar. E aí ele falava, se você vier agora eu te dou mais $1.000 de desconto. Se você vier agora, mais $1.000. Aí eu falei, tá, uma hora eu vou lá, né? Assim, no último dia, eu fui lá, comprei o carro $5.000 mais barato do que o preço que ele tava anunciado. Quando eu cheguei na loja de carro, que é em Sunrise, é uma cidade relativamente perto daqui, quando eu cheguei lá, tinha um vendedor de frutas, que é uma coisa igual no Brasil, sabe? Tem um cara puxando uma carroça vendendo fruta. Que loucura, né? Você acha que você nunca vai ver isso aqui. E aí o vendedor, o outro, Gustavo, o cara que tava me vendendo o carro, tava lá comprando um monte de fruta. E ele falou assim, deixa eu só terminar aqui que eu já vou atender. Tudo bem, terminei, lógico, deixa o cara lá comprar frutas. E aí a gente terminou, assinou os contratos todos que tem que assinar lá. E quando eu fui pegar o carro, tinha 2 melancias dentro do carro. Ele falou assim, olha, você foi tão legal de ter vindo aqui correndo e tal, não sei o que, eu comprei 2 melancias pra você. Eu falei, pô, cara, obrigado. Que legal. Da hora. Foi muito surpreendente. Foi muito hospitaleiro, foi muito legal. Foi realmente legal. E ele ainda foi comigo, e eu falei assim, eu tava com o meu carro alugado, né? Eu falei, eu vou no aeroporto, vou devolver o carro, pego um Uber e venho aqui pegar o carro que eu acabei de comprar. Ele falou, não, eu vou lá com você. E aí ele foi comigo pra eu devolver meu carro, e aí eu voltei e deixei ele em casa depois com o carro que eu tinha comprado. Foi muito legal da parte dele. Bom, Guga, obrigado, cara, pelo seu tempo. Foi muito bacana a conversa. Sim, e faça o seu jabá também. Venham ouvir o GugaCast. É um talk show, a gente conta histórias épicas da vida real. Um dos podcasts mais ouvidos do país. Se você ouve o Carreira Sem Fronteiras e gosta das histórias que as pessoas contam aqui, de perrengues em outros países, você certamente vai gostar de ouvir o GugaCast, porque é só isso, né? Só histórias, em geral, histórias de perrengues, cada episódio com um tema diferente. E me procura aí nas mídias sociais, Guga Mafra, no Instagram, no Twitter. Eu tô sempre lá, me dá um toque lá. Eu assino embaixo, sou ouvinte assíduo do GugaCast. É um dos meus preferidos pra ir na academia. Mas eu queria convidar você pra ouvir o meu podbook. Podbook é uma espécie de audiobook, mas com a linguagem, com a dinâmica do podcast. Eu acabei de lançar o meu primeiro podbook. Ele se chama Como Ser um Rockstar. E é uma história de crescimento. Sou eu contando pro meu filho, o Eric, sobre as minhas aventuras quando eu tinha 14, 15 anos e montei uma banda e comecei a conhecer meninas. É um negócio muito parecido com Anos Incríveis. Vocês assistiram Anos Incríveis? Sim, claro. Sim. É muito parecido com Anos Incríveis, com How I Met Your Mother. É um audiobook com formato de podcast. E ele tá exclusivamente na Storytel. Você tem que ir num link que é storytel.com/Guga e você tem 30 dias grátis pra ouvir o Como Ser um Rockstar e o que mais você encontrar lá no acervo da Storytel. Pô, bacana. Eu nunca tinha ouvido falar desse conceito, na verdade, mas vou ouvir com certeza. Vai ser muito legal, cara. Vocês vão curtir bastante. Porque tem toda a produção, assim, tem todo um capricho de produção por ser uma obra com começo, meio e fim. Então tem a produção musical, é muito caprichada. A maneira como a gente estruturou os capítulos todos é muito
muito caprichada, mas ao mesmo tempo tem a informalidade, tem o bate-papo do podcast que é tão legal. Bem legal, cara. Legal, cara. Vou ouvir com certeza. Bom, Guga, valeu, cara. Obrigado mesmo aí pela sua participação. Muito bacana essa conversa. Adorei. E aí, Fabrício? Tô empolgado pra ir no show da Caia 69 lá em Miami agora. Vai ser muito legal, cara. A gente espera você. Quando quase todo mês a gente faz um show. Então, quando você estiver por aqui, dá notícia que você vai lá. Você é meu convidado. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio mais do que especial com o Guga Mafra, lá do GugaCast. E muito obrigado pela sua audiência, como sempre. E entra lá no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Alura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como o Guga falou aqui no episódio da importância que foi pra ele de falar inglês, seja no Brasil antes, né, que ele já fazia negócios nessa língua, quanto quando ele foi para abrir o novo escritório dessa empresa lá em Miami, e também o espanhol, que ele falou que é o idioma mais falado por lá. E reforçando aqui a novidade que a gente anunciou lá no jabazinho do começo, que agora quem é ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto, seja no plano semestral, anual, para estudar inglês ou espanhol, você tem acesso a todos os cursos pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente com desconto hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 900 cursos de tecnologia nas áreas de programação, de marketing, com habilidades que o Guga aprendeu e usou na carreira dele, design também, business, soft skills, tem curso de como você criar o currículo para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.